Orengo, a gente tem mais um assunto aqui na pauta para tratar hoje, que é a desoneração da folha de pagamento, né? Parlamentares pressionando para definir a data dessa votação da desoneração da folha. É verdade, tinha a expectativa de votar já nessa semana. Aliás, a gente está vendo uma novela em torno desse assunto, porque já tinha o agendamento, né? Tivemos já realmente uma mudança de data. Deveria ter sido votada essa matéria ainda no mês passado. Passaram para este mês, né? Tinha a expectativa de quarta-feira e empurraram com a barriga. A justificativa oficial é que tem ali o feriado que costuma contaminar a pauta do Congresso, mas peraí, o feriado é na segunda-feira, né? Dá para votar terça-feira, quarta-feira, tem sessão deliberativa convocada, mas já empurraram para a semana que vem. Vai ter uma reunião amanhã, que é aquela reunião de líderes também tradicional, e vai ter muita pressão para pautar esse assunto. Até porque já tem aqui um cenário consolidado de maioria para derrubar esse veto. E tem que lembrar rapidamente o que significa isso, né? O Congresso Nacional prorrogou a política de desoneração até o fim do ano que vem, para 17 setores, de setores que mais empregam, são 6 milhões de emprego. O que os articuladores dessa proposta estão avaliando, né? É o caso do relator da matéria na Câmara, Orlando Silva, que ele diz o seguinte: olha, se não definir logo o que as empresas vão fazer, é demitir, porque as empresas já estão agora planejando o ano que vem. Se chegarem à conclusão que o trabalhador vai ficar mais caro para esses setores, a saída é uma só, não tem jeito, não tem mágica, é demitir. Essa política de desoneração, ela existe desde 2021 para incentivar a contratação, incentivar o emprego, deixa o trabalhador muito mais barato do ponto de vista tributário. Ele pesa muito menos para as empresas, né? O Congresso Nacional aproveitou lá uma outra discussão e inseriu esse tema e acabou prorrogando essa política até 2021. Inclusive teve uma votação unânime no Senado, por isso que surpreendeu todo mundo aqui em Brasília o veto presidencial. Chegou na mesa do presidente, ele vetou, orientado pelo Ministério da Economia. Agora, é claro que no fundo aí, tem uma pressão do governo para deixar isso para depois, para tentar encontrar uma alternativa. O governo chegou a sinalizar uma desoneração geral, não só para 17 setores, mas os parlamentares não estão aceitando, até porque teriam que abrir mão do veto para, de alguma forma, acreditar numa promessa do governo que outra matéria seria votada. E tem outro ponto também que começa a surgir no cenário. O governo já sinaliza com uma espécie de plano B. Em vez de prorrogar por um ano, prorrogar por 6 meses, para deixar mais para frente essa discussão. O que também não, de alguma forma aqui, convence os parlamentares que querem derrubar essa matéria, né? Agora a perspectiva é que a desoneração fique para a semana que vem e, se for para votação, já tem voto aí para derrubar esse veto presidencial. E só para lembrar, se a gente fizer um histórico, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente que, desde a redemocratização, tem o maior número de vetos derrubados, né? E como tem muita pressão, é muito provável que esse veto caia tão logo seja votado. Orengo, eu queria saber um pouco mais da agenda, viu? Porque tem tanta coisa aí pela frente, tanta bola pingando ali para o Congresso Nacional. A gente falou aqui do veto à desoneração da folha de pagamento, mas há outros vetos ainda que precisam ser analisados e votados pelo Congresso Nacional. A medida provisória, querendo ou não, a medida provisória do auxílio emergencial também precisa de votação no Congresso Nacional, se eu não me engano, né? É verdade, chancela. A reforma tributária foi deixada um pouquinho de lado, mas estava lá, né? Reforma, o que mais? A administrativa agora. Como é que está esse calendário aí pela frente? Você citou aí matérias que são fundamentais e prioritárias, né, Sheila? O problema é o seguinte, que o Congresso Nacional ele tem um problema de foco. Se não delimita esse foco, as matérias vão ficando pelo caminho. Então tem que realmente definir qual vai ser a prioridade para as próximas semanas, que vão ser as semanas de mais produtividade. Tem que lembrar que sempre quando tem eleição, para tudo aqui no Congresso. Porque muita gente concorre, tem um quantitativo significativo aqui de parlamentares que vai concorrer a prefeituras de grandes capitais. Quem não concorre para também, porque participa lá, vira cabo eleitoral, né? Qual é o deputado federal, o senador que não vai participar da eleição, não vai estar lá nos estados, mesmo de maneira virtual, mas aí para tudo, né? Essa é uma tradição, uma espécie de recesso na época da eleição, né? Agora, é realmente um momento de definir. A reforma administrativa veio para a pauta, a tributária já estava pautada, inclusive o governo teve um recuo aí, tirou a urgência da matéria,
porque estava começando a trancar a pauta, né? E são matérias complexas, não dá para prever votação para as próximas semanas. É apenas o início do debate da reforma administrativa. A tributária já caminhou algumas casas, mas não tem consenso ainda. E tem que conseguir ali um texto viável entre União, Estados, municípios, também Senado, Câmara e ainda as entidades empresariais que vão ser afetadas, né? Então, é realmente um momento de definir, olha, o que a gente vai votar até aquele momento das eleições. O ideal seria não parar na época da eleição, que todo mundo espera. Aliás, a gente está vendo na pandemia que alternativas sendo criadas, é a história da sessão remota, porque o cidadão não está lá no município fazendo campanha, inclusive ganhando salário, sem trabalhar e fazendo campanha, porque ele não pode remotamente votar, até pra gente não parar. Né, não tem desculpa, não tem desculpa. Pode votar lá, pode votar pelo celular. Ele pode fazer uma live, eles adoram fazer lives, né? Os parlamentares estão sempre aqui no plenário fazendo lá as lives, é só colocar ali o sistema e aí pode votar de qualquer lugar. Mas não é essa expectativa realmente. O que se espera aqui no Congresso Nacional, e aí falando faticamente, né, falando da realidade, é que realmente daqui a pouco o Congresso dê uma parada total, né? Realmente cai a produtividade. E a gente tem que lembrar aí dessas matérias, são fundamentais. Agora, em relação à desoneração, essa é uma matéria que não pode esperar, então, na semana que vem, deve para a pauta. E aí cai a atividade oficial, digamos assim, né? A reportagem, ela deixa de trabalhar nessa cobertura, mas continua trabalhando em cobertura de bastidores, né, Orengo? As coisas continuam muito movimentadas. Você citou bem rapidamente esse atrito entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né, depois daquela fala do Rodrigo Maia, dizendo que rompeu o diálogo, né, com funcionários do Ministério da Economia. Tem algum outro tipo de repercussão de bastidores aí, Orengo, nesse fim de semana? Como é que está a temperatura? Ainda está elevada? Como é que está esse assunto por aí em Brasília? Isso realmente nunca para, viu, Carol? Até porque depois que inventaram a internet, antes era por telefone, né? Depois que inventaram um grupo de WhatsApp, aí os bastidores continuam a qualquer momento, né? Inclusive no feriado, no fim de semana. Agora o que a gente está vendo aqui é uma tentativa do governo de formalizar uma base governista, né? Até porque mudou uma lógica de relação aí entre o executivo e o legislativo. Inicialmente o governo queria justamente criar uma relação com aquelas frente do agronegócio, da religiosa, da segurança, e não deu certo, né? Então o governo está formalizando essa base governista, voltando à história daquele presidencialismo de coalizão, inclusive entregando cargos para isso, não de ministério, mas de segundo escalão, o que está voltando a ocorrer. Então a gente está vendo formalmente o governo criar aí essa base mais sustentável no legislativo, né? E uma proximidade maior aí com o Centrão, não tem jeito, né? Para aprovar matérias aqui, só com o apoio desse grupo majoritário que é chamado de Centrão, né? Agora, tem pautas que são fundamentais e não dá para perder tempo, né? A principal delas agora no cenário é a reforma administrativa. E para isso não pode ter ruído, né? Se o governo e o Congresso quiserem avançar com esse tema, não pode ficar perdendo tempo nessas rixas, nessas picuinhas entre presidente da Câmara, ministro da Economia. Para resolver essa história, o que fizeram foi o seguinte, né? Quem vai se relacionar agora e tratar com o Congresso não vai ser o ministro da Economia, vai ser o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, até porque é a atribuição dele fazer esse contato com o Congresso, né? E o que se espera é que tenhamos um pouco de mais tranquilidade nessa relação entre Congresso e governo. Tá bom. Ô, Orengo, segunda-feira é dia de repercussão importante. A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Gostaram do prato aí? Nossa, Orengo, que isso? Olha lá, agora aparecendo na nossa live, transmissão. Por favor, Orengo, descreva. Que prato é esse? Esse é um prime rib, né? Que é uma costela nobre aí. E aí tem uma manha aí, né, para fazer esse tipo de carne mais alta, né? Quer fazer na chapa, pelo menos dar aquela selada e depois aproveitar para finalizar no forno, viu? Que aí você consegue um ponto ideal. A gente vai aprendendo. Não fica crua no meio, né? Não fica crua, né? E também não fica muito passada, né? Tem ali o tempo ideal, né? Então sela primeiro e finaliza no forno. Aí a gente vai aprendendo aos poucos. E o detalhe do tomatinho cereja ali do lado? Esse aí é sempre sensacional. Os detalhes são incríveis. Eu me surpreendi
surpreendo a cada segunda-feira Olha. com as receitas do Rodrigo Orengo. Que demais. E como é que contrata seus serviços, Rodrigo Orengo? Não tem Por enquanto essa? amador ainda. Senhora Orengo, parabéns, Desfrute. Orengo, Muito bom bom. trabalho. Valeu, até mais. Até.